Muy buenas tardes, amados amigos e irmãos. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês a palavra de Deus correspondente ao nosso tempo e ver o tempo que nos tocou viver e as bênçãos que Deus tem para este tempo final, para todos nós. Para esta ocasião, temos o tema, os frutos do novo nascimento, à luz do sétimo selo, para o qual quero ler em São João capítulo 15, do versículo 1 em diante, onde nos diz da seguinte maneira: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atirará, e toda aquela que dá fruto a limpará, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque separados de mim, nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como a vara e secará. E os recolhem e os lançam no fogo e ardem. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas os he hablado. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Tivemos a leitura destas formosas palavras de Cristo nos falando acerca da videira verdadeira e das varas, ou seja, dos ramos. Porque esta videira verdadeira está representada na videira de uvas, a qual produz uvas. Mas onde produz as uvas? Nos ramos. Os ramos são as varas ou galhos. E agora, nesta parábola, Cristo se representa e representa a sua igreja. Cristo representado na videira verdadeira e sua igreja representada nos ramos dessa videira. E assim vem a ser uma só coisa. A videira verdadeira com seus ramos, produzindo fruto para cada etapa, para cada era. Agora temos que compreender que a igreja do Senhor Jesus Cristo contém em seu seio os filhos e filhas de Deus, os quais, como indivíduos, são os ramos e também são o fruto produzido pela igreja, como os ramos da videira verdadeira. Agora vejam como para a videira verdadeira, que é Cristo, com os seus ramos, que é a sua igreja, durante as diferentes etapas ou eras, estaria produzindo o fruto de filhos e filhas de Deus, de era em era. E a igreja, como corpo místico de crentes, estaria produzindo o fruto do Espírito de Deus, que é a criação de uma nova raça, a qual começa com Cristo, o primeiro dessa nova criação, e depois, através de Cristo, o primeiro dessa nova criação. Agora surgem os demais filhos e filhas de Deus, nascendo primeiramente no reino de Deus, nascendo da água e do Espírito, ou seja, nascendo seus corpos teofânicos, sendo criados seus corpos teofânicos por Cristo, e depois, para o último dia, será criado o corpo eterno para todos os filhos e filhas de Deus, para todos os membros desta videira verdadeira, com seus ramos, para assim todos estarem à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam vocês, a videira verdadeira, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, teve 7 ramos que produziram filhos e filhas de Deus. E para este tempo final, surge do tronco da videira verdadeira, da raiz e linhagem de Davi, um ramo, um broto que produzirá os filhos e filhas de Deus do último dia, da era da pedra angular, através do Espírito de Cristo em sua igreja, produzindo assim os filhos e filhas de Deus da era da pedra angular. Agora, vejam como deste ramo, que vem diretamente das raízes, vem diretamente do tronco,
y el linaje de David. Da raiz e linhagem de Davi, De ahí vienen los hijos. daí vêm os filhos e filhas de Deus do último dia, Obteniendo la bendición de Dios. obtendo a bênção de Ese Deus. será el fruto que estará mostrando Esse será o fruto que estará mostrando a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular. Filhos e filhas de Deus, em que ramo? No ramo da era da pedra angular. Así como cada edad mostró su fruto. Assim como cada era mostrou seu fruto, os filhos e filhas de Deus, Cada rama en cada que teve edad. cada ramo em cada era. A cada rama se le puede poner un nombre. A cada ramo pode-se colocar um nome, Hombre que tenga como um homem en su hogar, en su casa, que tenha en no su seu finca, lar, na una sua casa, na sua chácara, uma planta de videira, uvas, uma planta de uvas, y diga, bueno, e diga: aquí esta planta, Bom, este tronco que está aqui naciendo, esta planta, este tronco que está nascendo, terá meu nome. y luego echa la primera rama y dice, esta E tendrá depois el nombre de mi hijo. nasce o primeiro ramo e diz: este terá o nome do meu filho mais velho. Depois aparece o segundo ramo, diz: este ramo terá o nome do meu Luego segundo echa la filho. tercera rama y dice, esta Depois rama nasce o tendrá terceiro el ramo e nombre diz: de este mi ramo segundo terá hijo. o nome do meu Luego echa la terceiro cuarta filho. rama Logo nasce o quarto ramo y dice, esta rama nesse tendrá tronco el e diz: nombre de esse ramo terá mi o cuarto nome hijo. do Y meu luego, quarto filho. la quinta rama, E em seguida, o quinto tendrá el ramo, nombre este de terá o nome mi quinto hijo. do La meu sexta quinto rama filho. nace, O sexto ramo dice, esta tendrá el nasce nombre de mi e sexto diz: hijo. este terá Nasce o la nome do sétima meu rama sexto y filho. dice, Nasce o este tendrá el sétimo nombre ramo e de diz: mi séptimo este hijo. terá o nome do meu sétimo filho. Y cuando todas esas ramas E quando todos esses ramos gradualmente dão seu fruto uma nova rama e surge um novo ramo que não estava esperada por la sendo gente, aguardada por la gente, pelas pero pessoas, que el que sembró la vid, dijo, porém aquele que "Y la semeou a última videira rama disse: que tenga la- e o último la ramo que octava tiver, rama, le voy a o poner oitavo ramo, el nombre colocarei de o mi nome octavo do meu oitavo filho. hijo". Y cuando sale la octava rama, le pone el E nombre quando de su sai octavo o hijo. oitavo ramo, coloca o nome do seu Y oitavo cuando filho. ve esa vid, E quando olha essa videira e vê em seus ramos o ¿qué fruto, estará viendo? o que estará vendo Esa vid, con nessa sus frutos videira? en las ramas, Com seus estará frutos viendo ahí nos sus ramos, nietos, estará hijos, vendo aí seus netos, seus filhos, los hijos ou que han seja, venido os por filhos medio que de esos vieram 8 hijos através que desses ha tenido. 8 filhos Y que eso ele es lo que teve. Cristo E isso estará é o que vendo, Cristo porque Cristo estará é a vendo, verdadeira. porque Cristo é a videira verdadeira. sus hijos, su iglesia, E seus filhos, sua igreja, são os ramos. la primera rama, la primera edad, la segunda O primeiro rama, la ramo, segunda edad, a primeira era, o segundo ramo, a segunda era, e assim por diante, a la edad de la piedra até angular. chegar à era da pedra angular. Estas ramas gentiles, Estes ramos pero vean gentios. ustedes, en el tiempo Mas vejam vocês, no tempo final, del mismo tronco, surge um do próprio tronco. esa rama E agora esa esse es la que llevará el ramo fruto é o del que día produzirá o fruto do último dia. Y ahora, esas ramas que E agora, representan esses ramos los hijos que representam os del filhos dueño de esa vid, do dono dessa videira, que representan encontramos el fruto, ese fruto que produce esa vid, que representa esse los fruto que essa hijos, videira produz representa os filhos esos que hijos teriam del dueño esses de la filhos vid. do dono da Y videira. ahora vean ustedes como los hijos E agora vejam vocês como os filhos e filhas de Deus, de nuestro amado Señor Jesucristo, os por medio de filhos la de manifestación, nosso amado Senhor Jesus Cristo, por meio da manifestação dele, através desses estaría ramos, produciendo el fruto estaria de los produzindo hijos fruto. e hijas de Os Dios, filhos e en filhas de donde Deus, estaría la vida de la vid onde verdadera, estaria a el Espíritu vida Santo, da videira verdadeira, o Espírito estaba en Santo, Jesucristo, que é o pasaría Espírito que estava em Jesus Cristo,
passaria a esses ramos, e desses ramos passaria o fruto, que são os filhos e filhas de Deus. E produziria assim filhos e filhas de Deus nascidos de novo, nascidos no reino de Deus, através do nascimento natural, através de nosso pai e de nossa mãe, obtivemos o nascimento que nos permite viver nesta terra por uma temporada, nestes corpos mortais, para termos o tempo necessário para fazer contato com a vida eterna, com a videira verdadeira, e vir a ser como indivíduos um fruto dessa videira verdadeira. E também virmos a ser pessoas representadas também em ramos dessa videira verdadeira, para, como indivíduos, produzir o fruto de Cristo, o fruto da videira verdadeira, passando através de nós, como indivíduos, e produzindo esse bom fruto de Cristo, através da vida de Cristo, do Espírito de Cristo, manifestado em nós como indivíduos. Agora vejam vocês, o fruto de uma videira é visto onde? Nos ramos. Os ramos são as varas ou os galhos. Chamamos de varas ou galhos, mas nós também entendemos de forma mais simples como os ramos. No Brasil dizem galhos. Para nós é difícil entender isso, porque, como lhes disse em outras ocasiões, galhos ou galos, para nós, são os galos de carne com penas. Os galos são o esposo da galinha. Porém, para os brasileiros, os galhos ou ramos da videira, ou as varas ou ramos da videira, chamam de galhos também. Assim que eles o entendem, porque é a forma deles falarem. Mas, para os da fala hispana ou espanhola, vejam vocês, os ramos são as varas ou galhos desta parábola. E é nos ramos onde o fruto é visto. É na igreja do Senhor Jesus Cristo, como os ramos da videira verdadeira, que o fruto dos filhos e filhas de Deus seria visto manifestado. Seriam vistos manifestados os filhos e filhas de Deus, nos ramos da videira verdadeira, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que teria o fruto dos filhos e filhas de Deus, e estaria realizando o trabalho correspondente a cada era, por meio da vida, da videira verdadeira, que é o Espírito Santo manifestado em sua igreja, de era em era, manifestado no anjo mensageiro, e daí se estende e se manifesta a todo o corpo místico de crentes, e produz a vida da videira verdadeira. Vejam, a videira verdadeira não produzirá laranjas, mas produz uvas, porque é uma planta de uvas. Portanto, estará produzindo uvas para Deus. Também a igreja de Jesus Cristo foi representada na planta de trigo. A igreja de Jesus Cristo representa a planta de trigo, ou está representada na planta de trigo. E vejam vocês, o fruto da planta de trigo são os filhos e filhas de Deus, os grãos de trigo, dos quais Cristo, falando numa parábola, disse: se o grão de trigo não cai na terra e morre, esse grão de trigo é Jesus Cristo, o Filho do homem. Se não cai na terra e morre, ele fica só. Mas se cai na terra e morre, produz muito fruto, ou seja, muitas pessoas, muitos filhos e filhas de Deus, à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, os quais no último dia receberão o trabalho da colheita e serão a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo,
com um corpo teofânico eterno e com um corpo físico e glorificado e eterno, para viver por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, como indivíduos, nós também somos ramos ou galhos da videira verdadeira, para produzir o fruto correspondente de Cristo através de nós. E aí, vejam vocês, porquanto toda pessoa nasceu nesta terra através da união de um homem e de uma mulher após a queda do ser humano no jardim do Éden, excetuando a nosso amado Senhor Jesus Cristo, encontramos que por esta causa obtivemos um corpo mortal, corruptível e temporal, porque a raça humana foi contaminada lá no tempo de Adão e Eva, foi contaminada com o pecado. E porquanto foi contaminada assim, o salário do pecado é a morte. Portanto, toda pessoa que nasce na terra já vem sentenciada à morte. Vive um tempo aqui na terra, mas depois a pessoa morre. Vejam, quem mais viveu foi Matusalém. Viveu 969 anos, mas depois morreu. Ou seja, não importa quanto tempo a pessoa possa viver aqui, com tudo isso está sentenciada à morte. Agora, temos bem poucos casos de pessoas que não viram morte, porque Deus as levou desta dimensão a uma dimensão onde não há morte. Enoque é um, e o outro foi o profeta Elias, os quais são tipo e figura dos escolhidos de Deus do último dia, os quais não verão morte, mas serão transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, a dimensão onde não há morte, mas vida eterna. E agora, podemos ver que os seres humanos, ao virem a este planeta Terra, vêm sentenciados à morte por causa do pecado lá no Jardim do Éden, porque o salário do pecado é a morte. E agora, o ser humano também recebe um espírito do mundo, da quinta dimensão. E sendo assim, o ser humano é inclinado por esse espírito para o mal. Mas Cristo disse que era necessário nascer de novo. Disse assim a Nicodemos, e Nicodemos se surpreendeu e perguntou a Cristo: como isto pode ser feito? Pode, porventura, um homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Nicodemos não compreendia este mistério do novo nascimento. E pensou que seria nascendo de novo através de uma mulher. Porém, Cristo ensinou que era nascendo da água e do Espírito, para poder entrar no reino de Deus. Quando a pessoa crê em Cristo como Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, a pessoa nasceu de novo. Nasceu de novo. E a promessa de Deus no Antigo Testamento, através do profeta Ezequiel e através do profeta Jeremias, de que Deus nos daria um novo espírito e um novo coração, se cumpre. E Deus nos dá um novo espírito, um espírito da sexta dimensão, um espírito teofânico, que é um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo teofânico da sexta dimensão, o qual é parecido com o corpo físico, mas de outra dimensão. Esse é o corpo onde os que partem, tendo crido em Cristo, e tendo lavado seus pecados no sangue de Cristo, e tendo recebido o seu Espírito Santo, as pessoas que partem passam a viver nesse corpo teofânico na sexta dimensão, um corpo parecido como este, mas de outra dimensão. Essa é a classe de corpo onde estava Melquisedeque.
quando apareceu a Abraão e lhe deu pão e vinho a Abraão. E Abraão lhe pagou seus dízimos. E sendo assim, Levi pagou os dízimos a Melquisedeque, estando nos lombos de Abraão, e sendo bisneto de Abraão, ainda que, todavia, não tinha nascido. É nessa mesma forma que nós fomos crucificados com Cristo, ainda antes de termos vindo à existência, nós a este planeta Terra. Isto porque estávamos onde? Estávamos em Cristo. E nós viemos de Cristo. Dele veio a nossa alma e o nosso espírito, e dele também virá o nosso corpo eterno, que ele prometeu para todos nós. Ou seja, nós estávamos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Assim como o nosso corpo físico estava em nosso pai terreno, e antes de estar no nosso pai terreno, na forma de um gene ou de um espermatozoide, onde estava? Pois nos lombos do nosso avô, e antes pois nos lombos do nosso bisavô, e assim por diante, até que você chega a Adão. Porém, nós estávamos em Cristo desde antes da fundação do mundo. A Escritura diz que Cristo foi crucificado desde antes da fundação do mundo. E como pode ser isto? Vejamos aqui o que nos diz São Pedro na sua primeira carta, capítulo 1. Vejamos, do versículo 18 ao 21, ou do 18 ao 22, nos diz a forma em que fomos resgatados. Algo que é resgatado é algo que está ou estava perdido, e é resgatado para ser colocado nas mãos do seu dono original. Isso é ser redimido. Diz, sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, ou seja, de nossos pais terrenos, não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas como sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem contaminação, já destinado desde antes da fundação do mundo. Desde quando Cristo estava destinado para ser crucificado? Desde antes da fundação do mundo. Porém, manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Vejam, por amor a nós, Cristo foi manifestado nos últimos tempos, ou seja, nos dias finais diante de Deus, que são os últimos milênios. Lá no 5º milênio, que foi o primeiro dos últimos dias diante de Deus, foi manifestado Cristo, o Cordeiro de Deus, e morreu na cruz do Calvário, morreu por amor a todos nós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, mediante o Espírito para o amor, mediante o Espírito para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, sendo renascidos, não através da união de um homem e de uma mulher, não através de semente corruptível, não através de genes humanos, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre.
Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Agora podemos ver porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Porque desde antes da fundação do mundo, Deus assim já o destinou, o predestinou. E Deus já desde antes da fundação do mundo nos conhecia e nos predestinou, porque estávamos em Deus eternamente. E viemos de Deus para estarmos manifestados aqui na terra. Nossas almas vieram de Deus, ainda que tenham tomado um espírito do mundo e um corpo do mundo, um corpo mortal, corruptível e temporal. Mas viemos assim para fazermos contato com a vida eterna com Cristo, e assim obtermos o novo nascimento, e assim entrar no programa divino da nova raça que Cristo está criando. Uma nova raça com vida eterna. Uma nova raça que reinará com Cristo por toda a eternidade, da qual Cristo é a cabeça. É o primeiro. E agora, podemos ver por que nós chegamos neste tempo final e fomos chamados e juntados e colocados no corpo místico de nosso amado Senhor Jesus Cristo, na videira verdadeira, como fruto dessa videira verdadeira que é o corpo místico de Cristo. E nós, como indivíduos, somos o fruto dessa videira verdadeira, como parte desse corpo místico de crentes. E também, como indivíduos, nós somos ramos da videira verdadeira, para produzir o fruto que corresponde aos filhos e filhas de Deus, ou seja, as pessoas que nasceram de novo, que nasceram no reino de Deus. É por isso que a Escritura nos diz que nos despojemos do velho homem e nos vistamos do novo homem com seus atos, e nos despojemos do velho homem com seus atos. E para que tenhamos um quadro claro do que é o novo homem e seus atos, e do que é o velho homem e seus atos, temos que ler o que o apóstolo São Paulo nos diz em sua carta aos Gálatas. Vamos ver. E em sua carta aos Efésios, vamos ver em sua carta aos Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 22 e capítulo 5. Vejamos esta passagem primeiro. Capítulo 4. Dice, capítulo 4, verso... Capítulo 4, do versículo 12 em diante, para não lermos muito. Diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, para que todos cheguemos a ser a imagem e semelhança de Cristo, para que todos cheguemos a ser pessoas com um corpo teofânico eterno,
e um corpo físico, glorificado e eterno, como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para que todos sejamos filhos e filhas de Deus manifestados, como corpo novo, e com o Espírito Santo, o Espírito teofânico da sexta dimensão, manifestado dentro do corpo novo que haveremos de ter. E assim estaremos manifestados como filhos e filhas de Deus, estaremos adotados. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam, fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir como que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra corrompida, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus. Agora, passamos ao capítulo 5, diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem palavras desonestas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito
está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendidos de qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui podemos ver, para os membros do corpo místico de Cristo, para cada um como indivíduo. E podemos ver que somos, diz, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Assim, Cristo diz que nós somos para Ele. Agora, passemos ao livro ou carta de São Paulo aos Gálatas e vejamos o que ele nos diz aí, nessa carta, no capítulo 4 e no capítulo 5. Capítulo 5, nos dice el apóstol San Pablo. Capítulo 5. O apóstolo São Paulo nos diz no versículo 16 em diante: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, disputas, emulações, iras, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E agora diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Agora vejam como nos diz aqui el apóstol San Pablo. o apóstolo São Paulo. Vean también en Romanos capítulo E vejam também em Romanos, 8 del 1 al 13. capítulo 8, do versículo 1 ao 13. Y luego también encontramos en el capítulo E depois 6, também verso encontramos 6. no capítulo 6, Vamos, versículo 1 del 6. Capítulo 1, digo capítulo 8 del Leiamos 1 o al 13, capítulo dice, 8, do versículo 1 ao 13. Ahora, Diz: pues, ninguna condenación hay para los que Portanto, están agora en Cristo nenhuma Jesús, condenação há para os que no estão em andan Cristo conforme a la Jesus, carne, sino conforme al Espíritu. Porque que la não ley andam del segundo a Espíritu carne, mas de segundo o vida en Espírito, porque a lei do Cristo Espírito me ha de librado de la vida ley del pecado em Cristo Jesus y me de livrou la da lei do muerte. pecado Porque e lo da que era morte. imposible para la ley, por cuanto era débil Porquanto por o que la era carne, impossível à Dios, lei, visto como enviando su estava Hijo enferma pela en carne, semejanza de carne de Deus pecado, enviando o seu Filho a em causa semelhança del de carne do pecado, condenó al pecado pelo en pecado la carne, condenou para que la o pecado na justicia de la ley carne, se cumpriese para que a en justiça da nosotros, lei que se no cumprisse em andamos nós, conforme a la carne, que não sino andamos conforme segundo a al carne, Espíritu. mas segundo Porque o Espírito. Porque los que son de la carne piensan en las Porque os que cosas são segundo de a la carne pero los que inclinam-se son para as del coisas da Espíritu, carne, en las mas os que cosas são del segundo o Espírito, Porque el para as coisas do ocuparse de la Espírito. carne es muerte, Porque a pero el inclinação da ocuparse del carne é Espíritu morte, mas a es vida inclinação do y Espírito paz. é vida Porquanto la e mente paz. carnal es Porquanto enemistad contra Dios, Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem tampouco pode. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis conforme a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui podemos ver a diferença que há entre os que vivem conforme a carne e os que vivem conforme ao Espírito. Podemos ver a diferença que há entre os que seu nascimento foi normal ou natural através de seus pais, porém que não recebeu o novo nascimento. Porque o novo nascimento é recebido ao crer em Cristo como Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim a pessoa fica justificada diante de Deus como se nunca antes houvesse pecado. E se alguém pecou, confessa seus pecados a Cristo e lança seus pecados no sangue de Cristo e desaparecem. Porque na trajetória da nossa vida terrena, algumas vezes cometemos erros, algumas vezes pecamos diante de Deus. Porém, o sangue de Cristo está para que confessemos nossos pecados a Cristo e nossos pecados sejam lançados no sangue de Cristo e sejam tirados de nós os nossos pecados. E seguir adiante na vida cristã, sendo justificados diante de Deus como se nunca antes
houvéssemos pecado. Portanto, toda pessoa que vive neste planeta Terra e creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo, não tem o desejo de pecar diante de Deus, ainda que algumas vezes possa cometer alguns erros e pode até cometer algum pecado diante de Deus, porém, o confessa a Cristo e seu pecado é tirado dela. Seus pecados são lavados no sangue de Cristo e segue adiante na vida cristã, servindo a nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não é a intenção dos filhos e filhas de Deus pecarem, ainda que algumas vezes cometemos erros ou pecados. Nosso desejo é viver uma vida agradável a nosso amado Senhor Jesus Cristo. E é por isso que todo filho e filha de Deus, tendo a Jesus Cristo nosso Salvador, no lugar de intercessão no céu, está chamado a ter a sua vida arrumada todos os dias e sempre revisar a sua vida para pedir perdão a Cristo por todo erro, falta ou pecado que cometa em sua vida diária, para que assim seja limpa a sua falta ou pecado com o sangue de Cristo e possa seguir adiante, recebendo as bênçãos de Cristo. Quando Cristo sair do trono que está no céu, do trono de intercessão no céu, já daí em diante, não haverá oportunidade para nenhuma pessoa limpar seus pecados com o sangue de Cristo, porque já não haverá sangue no lugar de intercessão, e Cristo tampouco estará no lugar de intercessão, fazendo intercessão pelos pecados das pessoas, pelos pecados dos filhos e filhas de Deus, porque já terá feito intercessão até pelo último dos filhos de Deus, que chegaria ao corpo místico de Jesus Cristo. Por isso, no capítulo 22, versículo 11 do Apocalipse diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Quando Cristo sair do trono de intercessão no céu, já o que é injusto não terá oportunidade de ser justificado e serem tirados os seus pecados com o sangue de Cristo, porque já não haverá sangue no assento de misericórdia no céu. Por isso, é que temos que aproveitar os nossos dias aqui na terra e ter as nossas vidas arrumadas com Cristo, para que assim, quando Cristo sair do trono de intercessão, não tenhamos necessidade de ir a Cristo novamente para lavar os nossos pecados no sangue de Cristo, ou os pecados que tenhamos cometido durante a nossa trajetória, porque Ele já não estará ali para fazer intercessão por nós. Mas, quando Cristo sair do trono de intercessão, já terá feito intercessão por todos nós, e tudo já estará arrumado. E já para esse tempo, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que vivemos seremos transformados. E já não haverá mais oportunidade ou lugar para que falhemos diante de Cristo. Não haverá mais lugar para que cometamos erros ou que pequemos diante do Senhor. É muito importante entender também este versículo de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, onde diz, falando da Nova Jerusalém, diz: e não entrará nela coisa alguma imunda, ou que faça abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E porquanto estamos inscritos ou escritos no livro da vida do Cordeiro,
Cristo veio há 2000 anos atrás, como Cordeiro de Deus, e morreu na cruz do Calvário, para regressar a cada filho e filha de Deus a Deus, ou seja, para redimir aos filhos e filhas de Deus. Redimir significa voltar ao lugar original. E os filhos de Deus estavam onde? Em Deus. Portanto, regressamos a Deus no último dia, com um corpo teofânico eterno e com um corpo físico eterno também. E então veremos a Jesus Cristo em seu corpo glorificado, porque nós também estaremos em corpos glorificados e eternos, para reinar com Cristo por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Mas antes disso, estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, vestidos dessa nova vestimenta, desse novo corpo eterno e glorioso. Assim que vejam vocês a bênção tão grande que Cristo tem para cada um de vocês e para mim também. Por isso é tão importante estar produzindo os frutos do novo nascimento, à luz da nossa era e da nossa dispensação, à luz do 7º selo. Estamos no tempo final para todos os filhos e filhas de Deus. Agora, a evidência de uma pessoa que nasceu de novo, a evidência de uma pessoa que tem o Espírito de Cristo, vamos ver qual é a evidência que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que essa pessoa há de ter. Vamos a buscar en el libro de citas, página 136. Busquemos no livro de citações, na página 136. Nosso irmão Branham, antes de Deus lhe revelar este mistério, sempre dizia que a evidência do novo nascimento, a evidência de que uma pessoa tinha recebido o Espírito Santo, ele dizia que eram os frutos do Espírito. Ou seja, estes frutos que estão dados aqui na Escritura. Porém, depois, quando Deus lhe falou e mostrou-lhe claramente qual era a evidência de ter o Espírito Santo, ele deu a conhecer qual é essa evidência. E na página 136, no versículo ou parágrafo 1214, diz assim, está falando em perguntas e respostas do mês 8, dia 23 do ano de 1964, em Jeffersonville, Indiana, e diz: agora, isso não é nenhuma evidência do Espírito Santo, ou seja, falar em línguas. Antes é o quê? Um dom do Espírito Santo. Vem? Vocês não podem confiar nisso. Não podem confiar no fruto do Espírito, porque o primeiro fruto do Espírito é o amor. E as pessoas da ciência cristã exercitam mais amor do que qualquer pessoa que eu conheça. E ainda negam a Jesus Cristo sendo divino. Vem? Só há uma evidência do Espírito Santo que eu conheço. E essa é uma fé genuína na palavra prometida da hora. Essa é a evidência genuína de que uma pessoa tem o Espírito Santo, é que tem uma fé genuína na palavra prometida da hora. Assim foi de era em era.
E agora na página 130 del libro de citas, do livro de citações, verso 1163, no versículo ou parágrafo 1163, hablando en el mensaje cisternas rotas, página 13, falando na mensagem cisternas rotas ou rompidas, na página 26 del 1964, 13, pregada em 26 de julho de 1964, neste extrato diz: um dia o Senhor, numa visão, me ajustou, e ele disse que a evidência do Espírito Santo era os que podiam receber a palavra, nem amor, nem falando em línguas, mas que é recebendo a palavra, ou seja, recebendo a palavra de sua era, de seu tempo. E na página 131, no versículo ou parágrafo 1172, diz, neste extrato da mensagem, o futuro lar, na página 30, pregada em 1964, diz: isso aqui estávamos falando outro dia, da evidência do Espírito Santo, vem? A evidência do Espírito Santo é quando você pode receber a palavra. Não algum sistema, senão que tem um claro entendimento. Ou seja, quando você recebe a palavra de sua era e obtém assim um claro entendimento de sua era e a mensagem correspondente à sua era, porque é aí onde Cristo chama e junta a seus escolhidos em cada era, quando por meio do mensageiro de cada era dá a mensagem a cada era e as pessoas que virão a formar parte dessa era, porque o novo nascimento vem através de Cristo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A pessoa tem que nascer da palavra e do Espírito, crendo a palavra da sua era e recebendo o Espírito de Cristo para essa era, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e assim obtendo o novo nascimento e obtendo assim um corpo teofânico da sexta dimensão. Quando a pessoa nasceu de novo, obteve um corpo teofânico da sexta dimensão, e sendo assim, pertence ao corpo místico de Cristo, já está manifestada como um filho ou uma filha de Deus, no corpo místico de Jesus Cristo. Esses são os que, caso morram, serão ressuscitados em corpos eternos. E se permanecem vivos e ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, e já entraram ao corpo místico de Cristo, serão transformados no último dia. E os mortos em Cristo não podem ressuscitar até que entre o último dos escolhidos de Deus, que tem seus nomes escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, os quais no último dia, os últimos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, do corpo místico de Cristo, entrarão ao corpo místico de Cristo, ou obterão aí o novo nascimento. E assim estarão selados no corpo místico de Cristo, para no último dia, o sétimo milênio, ver aos mortos em Cristo ressuscitados e serem transformados, obterem a mudança de corpo, ou seja, a transformação de nossos corpos mortais, e assim obter a imortalidade, obtendo um corpo eterno, no qual viveremos por toda a eternidade. Por isso é tão importante estar vestidos do novo homem e despojados do velho homem, para assim no último dia obter nossa transformação, a transformação do corpo físico. Primeiro, obtemos com o novo nascimento a transformação interior,
E depois obteremos a transformação exterior, a transformação do corpo exterior. Primeiro obtemos o novo corpo da sexta dimensão, esse espírito teofânico da sexta dimensão, esse corpo interior. E depois obteremos, no último dia, o corpo exterior ou externo, que é o corpo eterno e glorificado, que Cristo nos dará a todos nós. É por isso que temos que pensar com a mente do novo corpo, do novo homem, do homem interior, que é criado conforme a imagem de Cristo, ou seja, conforme ao corpo teofânico de Cristo. E temos que viver a vida cristã pensando com a mente desse novo homem interior, que sempre nos levará e nos inclinará para Deus e sua palavra. Agora, podemos ver que com a mente de Cristo, que é a mente do novo homem interior, é que somos guiados no programa divino e pensamos de acordo às coisas de Deus. E somos guiados na palavra de Deus. Porque para isso foi dado a cada um de nós como indivíduos o Espírito de Deus, esse corpo teofânico da sexta dimensão, para nos guiar como indivíduos a toda justiça e a toda verdade. Os frutos do novo nascimento à luz do sétimo selo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho dos frutos do novo nascimento à luz do sétimo selo. Em outras conferências vocês encontrarão também mais informação sobre o novo homem e também os frutos do novo homem. Também encontrarão informação sobre o velho homem e os frutos do velho homem. Agora, nós desejamos estar produzindo os frutos do novo homem todos os dias da nossa vida, desse novo homem interior, que é o corpo teofânico, o qual tem sua mente, o qual pensa de acordo à mente de Cristo, porque a mente de Cristo está manifestada aí, na mente desse novo corpo teofânico da sexta dimensão, que obtivemos ao crermos em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e assim receber o novo nascimento. Foi para mim uma bênção grande dar-lhes testemunho destas coisas correspondentes ao novo homem, correspondentes aos frutos do novo nascimento à luz do sétimo selo. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E que os frutos do novo homem sejam manifestados em toda a sua plenitude, em cada um de vocês e em mim também. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nesses momentos e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino, perdoe-lhe e com seu sangue lhe limpe de todo o pecado e seja batizado em água em seu nome e Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza em você o novo nascimento, para o qual pode passar à frente e estaremos orando por você. Nesta ocasião, os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo para recebê-lo como único e suficiente Salvador. Vamos dar uns minutos, enquanto em outros países também venham aos pés de Cristo, nosso Salvador. O tempo já está se acabando. De um momento a outro, entra até o último escolhido, ao corpo místico de Cristo. E Cristo termina sua obra de intercessão. Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo em diferentes nações, com os nossos rostos inclinados e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como o único e suficiente Salvador. Receba-lhes em Teu reino, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Os que estão vindo aos pés de Cristo, nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a Tua palavra, o Evangelho da nossa salvação, e a Tua fé nasceu em meu coração, em minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome como único nome, debaixo do céu, no qual podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação por nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoe os meus pecados e com o Teu sangue me limpes de todo pecado. E me batizes com o Espírito Santo e fogo, depois que for batizado em água, em Teu nome. E produzes em mim o novo nascimento. Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Senhor, faz uma realidade em minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora os que receberam a Cristo como Salvador, nesta ocasião, perguntarão: quando podem me batizar? Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram em Cristo como seu Salvador, bem podem ser batizados nesta ocasião. O batismo em água não tira os pecados. É o sangue de Cristo o que nos limpa de todo o pecado. Mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.